Como construir um sonho. Hoje nesse vídeo nós vamos explorar lições valiosas que podemos aprender com esse personagem. Todo grande sonho começa com uma visão clara e uma ambição incansável. E o Griffith nos mostra isso. A importância de sonhar alto e ter uma ambição pré-definida. O caminho para a realização de um sonho muitas vezes requer sacrifícios significativos e uma dedicação absoluta. A história de Griffith nos mostra que devemos estar dispostos a abrir mão de tudo para alcançar um objetivo, seja ele simplório ou seja ele complicado. Bom, assim como Griffith formou alianças e estratégias para alcançar seus objetivos, é fundamental que nós mesmos cultivamos relacionamentos sólidos e saber quando e como utilizá-los em prol do nosso sonho. Ou melhor, do seu sonho. Nenhum sonho é conquistado sem enfrentar adversidades. A jornada de Griffith nos ensina a importância de manter resiliência e determinação, mesmo nos momentos mais desafiadores. Essa pré-contextualização nos mostra que para construir um sonho como Griffith é necessário muita estratégia, superação, dedicação e confiança no que você quer. Desde o início, o Griffith é mostrado na trama como um personagem confiante. Ele era carismático, ele era simpático, ele sabia o que as pessoas queriam ver, ele sabia o como fazer o Guts entrar pro bando Falcão, ele sabia como vencer o Guts no seu próprio jogo. Eu não me importo de usar a força para decidir as coisas. Não venha casca. Eu vou fazer o que eu quero. Em um flashback que é mostrado de criança, a gente já vê como o Griffith era obcecado por algo grandioso. Ele nasceu na plebe, ele era destinado ao fracasso, mas ele não deixou isso acontecer, é claro. Desde pequeno ele via um castelo. Nesse castelo tinha significância para ele. Ele via como alguém que poderia alcançar esse castelo. Ele queria alcançar algo grandioso. Ele queria algo mais. Ele queria subir ao topo. Na trama inteira do anime nos é mostrado a dedicação que o Griffith teve, mas o Griffith não é tão confiante assim. O Griffith, ele possui a sua melancolia, ou seja, ele possui seu lado reflexivo também. É mostrado em várias cenas do anime, onde ele mesmo se corta, depois de ter reflexões sobre suas próprias ações. Nos é mostrado que ele também é humano, não sim um ser confiante e totalmente poderoso como ele mostra ser. Ou seja, ele carrega uma máscara, onde ele esconde toda a sua insegurança e então mostra uma face perfeita, de certa forma. Griffith sempre foi destinado à glória. Tanto que vimos quando ele era pequeno ele recebendo o berrelite, que era uma coisinha tão inocente, mas na verdade ia causar todo aquele estrago no final da trama. No anime inteiro é nos mostrado o desenvolvimento de Griffith e Guts. O Griffith, por mais quando ele tinha 15 anos, ele mostrava sim a sua imaturidade. A cena dele e o Guts brincando na água, por exemplo. Tudo isso que eu falei agora nos reflete uma ideia de como a gente também pode se inspirar nessa trama. Como a gente também pode ter o nosso lado humano, e não sim se dedicar todo o seu momento, toda a sua vida para um só objetivo, sendo que você vai ter vários objetivos e obstáculos no caminho. É por isso que nos é mostrado na trama uma coisa muito importante que o Griffith tem: companheiros, ou seja, um amigo. Guts sempre esteve ao lado do Griffith. Ele era um cara fiel, ele era um cara que o Griffith via como um pilar. Mas é claro, a gente vai descobrir mais pra frente que não era bem assim. Vamos começar bem do começo, quando o Griffith tá lá com a princesa, e então ele faz algumas coisas pra impressionar ela, sabe? E ele toma meio que uma flecha no peito. Esse simples ato mostra a inveja no anime. Nos mostra como as pessoas não gostavam de ter alguém da plebe se tornando da realeza. Alguém chegando tão próximo assim da princesa. O berrelite ainda bem que salva o Griffith. Nos mostra novamente como o Griffith era destinado sim ao reino. Depois desse ato, então o Griffith se encontra em uma situação onde ele pensa e reflete como ele vai acabar com toda essa inveja. Então ele chama o Guts e o fala que ele precisa que assassine alguém. Ele precisa que ele assassine, ele precisa que ele mate o cara que tá por trás de tudo isso. Então Guts, como um fiel companheiro, um fiel amigo, que ele achava, não é verdade? Então vai lá
E a gente tem uma das cenas mais importantes, se digamos assim, pro anime, que o Guts, então, ele consegue cumprir sua missão, só que ele é meio que visto por uma criança, e ele assassina essa criança. Isso então bota o Guts para refletir um pouco. Refletir o porquê, como ele matou aquela criança, sendo que a missão dele era matar sim o cara que estava por trás de tudo aquilo, o cara que tinha acertado a flecha. Com isso então, depois de um tempo, a gente então nos mostra o Griffith com a princesa conversando um pouco, e o Guts escuta a conversa por baixo numa escada, e lá o Griffith fala que quem vive cada dia apenas para sobreviver não é um amigo dele. Ele vê como um amigo uma pessoa que tem seu próprio ideal, que segue o seu próprio caminho. Com essas palavras, a mente do Guts é abalada, porque aquele cara que ele pensava e via como um amigo, não o considerava como um amigo também. Ele o via apenas como um dos seus companheiros, um dos seus soldados. É quando então o Guts abandona o Griffith. Então a gente tem aquela fatídica cena na neve, onde o Griffith desafia o Guts para um último duelo, para ver se ele vai sair ou não vai sair do bando. E o Guts o derrota com um golpe só, abalando toda a confiança que o Falcão tinha, toda a confiança que aquele soldado, aquele rei perfeito tinha, aquele líder perfeito tinha. Guts então vai embora e busca o seu próprio caminho, assim como o Griffith tinha falado que era um amigo ideal para ele. Mas esse simples ato faz a cabeça do Griffith ficar totalmente abalada e caída em um total desespero e vazio. Depois de algumas decisões erradas que ele toma com a princesa novamente, ele é preso. Ele é preso com a sua ambição totalmente abalada. Ele não vê como seguir em frente mais com o seu sonho de conquistar aquele castelo. Griffith então passa a ser torturado. Ele passa a sofrer todos os dias. O Falcão então não poderia mais bater as suas lindas asas e ser de novo o perfeito. Quando o Griffith é encontrado novamente, ele está totalmente em um estado deplorável, um estado acabado. Ele não via luz, ele não poderia mais voar, ele não poderia mais fazer nada do que ele fazia antigamente. Ele é salvo, mas a sua mente não é salva. Bom, agora eu vou pular um pouco, mas até a cena que o Griffith então, ele se vê em um estado de insuficiência e acaba caindo naquele rio. Quando ele cai naquele rio, o tão misterioso Berlitz volta para as mãos dele. Então a gente vê que toda aquela inocência que ele tinha ao carregar aquele Berlitz, na verdade se viraria em uma ambição totalmente diferente. Agora a gente chega numa parte muito importante para todo o anime, o eclipse. Dando uma contextualização rápida, o Griffith é colocado em uma decisão onde, se ele sacrificasse todos seus companheiros do bando do Falcão, ele poderia então alcançar o seu tão sonhado castelo. Ele é botado para refletir que aquelas pessoas que estavam sempre com ele, na verdade, eles eram tudo para conseguir fazer o Griffith alcançar o seu objetivo. E não fazer todos eles alcançarem o seu objetivo, e sim o Griffith. O Griffith era o centro das atenções. Era o Griffith que ia alcançar o seu sonho. Então, nessa decisão, o Griffith decide sacrificar todos os seus companheiros. Assim que a mão se fecha, o Griffith que a gente conhecia não existe mais. E nasce então o Fento. O Griffith alcançou tudo que ele queria? Ele conseguiu aquilo da forma certa? Bom, eu acho que isso não importava muito para ele. Até porque o que ele queria era alcançar o castelo. Ele queria ser alguém poderoso. Quando ele consegue isso, ele acaba cometendo alguns atos indescritíveis, algo que é inaceitável por todos os fãs de Berserk. Eu não vou entrar em detalhes, mas então vamos complementar mais esse vídeo falando sobre como isso impacta na vida, como a gente pode estudar mais a cabeça do Griffith. O Griffith então, ele é botado contra a parede. Ele tinha um objetivo, ele tinha tudo concretizado, ele estava alcançando a confiança de todo mundo, ele estava no topo, ele não podia ter como cair. Ou ele tinha, a sua mente não estava 100%. Desde o começo
A gente é botado muitas vezes para refletir junto com Griffith sobre as consequências que a guerra trazia, sobre as consequências que toda aquela matança causariam para todo o seu ideal. A mente de Griffith reflete muito na vida das pessoas, como um simples ato de abandono pode acabar causando toda uma mudança de comportamento, toda uma mudança na sua própria mente. Ele viu a pessoa que ele mais confia, a pessoa que ele tinha todos os seus votos, sair, abandonar ele na frente dele. Ele viu aquela pessoa vencer ele com um golpe. Ele viu o tão impotente que ele era, o tão tolo que ele era, o falcão que ele queria ser. Tudo aquilo que ele queria ser, o perfeito que ele queria ser, tudo tinha desabado, tudo tinha acabado. É incrível como esse simples pensamento pode nos botar para refletir muito, como a nossa vida pode mudar totalmente de um dia para o outro quando acontece alguma coisa, como nossa ambição, como o nosso sonho pode ser redirecionado para outra coisa, outro objetivo, uma coisa que está totalmente fora dos nossos planos. Uma hora você está com um objetivo novo, uma hora você muda esse objetivo novo. Você não tem um objetivo concreto. Você não sabe o que você quer. Você não sabe o que você está fazendo aqui. Bom, se a gente colocar como nossa reflexão principal tudo que o Griffith sabia, tudo que ele via então que o sonho, uma pessoa que segue uma missão, é uma pessoa que segue seu próprio caminho. É uma pessoa que não liga para consequências externas. De certa forma, na verdade, se a gente parar para pensar sobre esse pensamento, até que faz sentido. Porque se a gente não ligasse na maioria das vezes para as coisas que acontecem, talvez a gente já teria alcançado nosso sonho. Talvez toda aquela procrastinação, todo esse desejo de conseguir indo em vão poderia acabar. Poderia se tornar então em motivação, uma coisa que nos falta bastante. A reflexão e como a sociedade trata toda essa nossa ambição e como a gente pode ser inocente aos olhos de quem nos vê pela primeira vez e como a gente pode nos tornar um monstro com alguma atitude boba que a gente faz. É tudo algo que a gente bota para refletir. É tudo algo como o Griffith mostra que para alcançar aquele castelo muitas coisas têm que ser sacrificadas. Não há forma de você conseguir tal ambição sem o seu sacrifício. Essa é um pouco da história do Griffith e como ele se comportava, como era a mente dele. Bom, chegamos ao final do vídeo e eu queria falar que o Griffith é meu personagem favorito, tanto para pensar quanto para agir. Ele mostra como uma máscara, aquele ser perfeito que a gente quer ser, aquele ser perfeito que a gente mostra ser, pode ser facilmente destruído. Como uma simples forma de a gente se expressar pode ser destruída com uma simples atitude. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. O quão disposto você está para alcançar o seu sonho?